Pense em tudo que a gente aprendeu sobre a história da humanidade. Aquela linha do tempo, as ferramentas, a evolução. Agora, e se uma parte gigantesca dessa história tivesse, na verdade, completamente errada? Pois é, vamos mergulhar numa ideia que balança as estruturas do que pensamos saber sobre nossas origens. Essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. E olha, não estamos falando de encontrar um mocinho perdido aqui e ali. A questão é bem mais profunda. E se capítulos inteiros da nossa história tiverem sido, digamos, omitidos? Isso sugeriria que nosso passado é muito mais misterioso do que a ciência convencional nos faz acreditar. É aqui que entra A História Oculta da Raça Humana, um livro bem controverso de Michael Cremel e Richard Thompson. A tese deles é simples e, ao mesmo tempo, bombástica. A história que nos contam, ela está bem longe de ser a história completa. A ideia central aqui é chocante, para dizer o mínimo. A alegação é que a ciência moderna ignora, de propósito mesmo, evidências que poderiam virar tudo de cabeça para baixo. É uma afirmação que desafia mais de um século de conhecimento científico estabelecido. Imagina a cena. Os autores mergulhando em arquivos, sabe, aqueles bem empoeirados de revistas científicas esquecidas, principalmente do século XIX e comecinho do século XX. Eles afirmam que encontraram centenas de relatórios. E não era de gente qualquer, não. Eram geólogos e arqueólogos de renome da época, descrevendo achados que, simplesmente, não fazem o menor sentido na linha do tempo que a gente conhece hoje. Agora, atenção, porque esse é o pulo do gato. O livro não fala de uma grande conspiração, com cientistas de terno se reunindo em segredo. A ideia é bem mais sutil. Eles chamam de filtro do conhecimento. Pensa nisso como um processo quase invisível. Se uma descoberta não se encaixa no que todo mundo já aceita como verdade, ela é, deixada de lado, criticada até cair no esquecimento ou simplesmente nem é publicada. Certo, mas que evidências são essas, afinal? O livro apresenta uma série de artefatos e fósseis que eles chamam de fora do lugar. E olha, alguns são de cair o queixo. Vamos dar uma olhada nos mais polêmicos. Vamos voltar para 1871, lá em Illinois, nos Estados Unidos. Imagina uns trabalhadores perfurando um poço. De repente, a quase 40 metros de profundidade, surge um objeto estranho. Algo de bronze, parecido com uma moeda, com inscrições. O problema? A camada de rocha de onde ele saiu tem, segundo a análise do livro, mais de 200 mil anos. Isso é eternidade antes de qualquer civilização que a gente conheça ter tecnologia para fazer algo assim. Agora a gente pula para 1889, em Nampa, Idaho. Mesma situação. Perfuração de um poço. Só que dessa vez de uma profundidade de mais de 90 metros. Salta uma pequena estatueta de argila, minúscula, mas perfeitamente formada. A camada geológica de onde ela veio? Cerca de 2 milhões de anos. A pergunta que fica no ar é: quem é que estava fazendo arte com essa perfeição toda há tanto tempo? E não para nos artefatos. O livro também fala de ossos humanos encontrados em camadas de rocha absurdamente antigas. Na Argentina, por exemplo, teriam achado uma vértebra humana idêntica à nossa, numa formação de mais de 3 milhões de anos. E na Califórnia, a história é ainda mais maluca. Mineiros supostamente encontraram esqueletos inteiros debaixo de lava, com datação de mais de 8 milhões e 700 mil anos. É aqui que a gente vê o tamanho do abismo entre as duas versões. De um lado, a história que a gente conhece, com o Homo sapiens surgindo há uns 300 mil anos. Do outro, as evidências que o livro aponta, sugerindo uma presença humana milhões de anos antes. São duas narrativas sobre quem somos que simplesmente não conseguem coexistir. É uma ou outra. Beleza, mas se essas descobertas foram feitas, por que a gente nunca ouviu falar delas? Cadê esses artefatos, esses ossos? É aí que a gente volta para aquela ideia do tal filtro do conhecimento. Olha só este caso, que o livro usa como um exemplo bem forte. Anos 50. Um arqueólogo chamado Thomas E. Lee encontra ferramentas super avançadas no Canadá. A datação? Pelo menos 65 mil anos, muito antes do que se aceitava para a chegada do ser humano na América. O resultado, segundo o livro, o cara foi demitido, suas publicações foram bloqueadas e os artefatos sumiram nos arquivos de um museu. A frase dele mesmo resume tudo de forma brutal. Precisava ser eliminado, foi eliminado. E o livro argumenta que o caso de Lee não foi um incidente isolado. Longe disso, ele descreve um padrão. Virginia Steen McIntyre teve a carreira prejudicada por datar um sítio no México em 250 mil anos.
George Carter foi ridicularizado publicamente. Pensa bem, até o famoso Louis Leakey foi chamado de herege no começo. A lição que o livro tira disso é clara: desafiar o paradigma tem um custo profissional. E aqui a análise dá uma virada surpreendente e entra num território bem polêmico: a criptozoologia. A proposta é ousada. E se os relatos sobre homens selvagens pelo mundo, tipo Pé Grande, o Yeti, não fossem só mitos? E se fossem avistamentos de espécies de hominídeos que a ciência considera extintas há muito tempo? Para sustentar essa ideia, o livro foca em relatos que considera mais críveis. Cita, por exemplo, um médico militar soviético que jurou ter examinado um desses homens selvagens capturado, descrevendo a anatomia dele em detalhes. E menciona o avistamento do Yeti por Anthony Wooldridge, em 1986, que tirou fotos que, segundo o livro, fizeram até alguns cientistas céticos reconsiderarem a possibilidade. Então, o que seriam essas criaturas? Baseado nesses relatos, o livro joga a pergunta no ar. Será que estamos falando de populações de neandertais que sobreviveram? Ou talvez até de Homo erectus que teriam se mantido em regiões isoladas do mundo até hoje? Ok, mas por que tudo isso importaria? Se essas evidências existem, por que alguém se daria ao trabalho de suprimi-las? A resposta que o livro oferece vai além da ciência e mergulha em questões de poder e influência. A análise do livro aponta para grandes fundações como a Carnegie e a Rockefeller no início do século XX. O argumento é que o financiamento delas para pesquisas sobre evolução não era só pela ciência. O objetivo seria promover uma visão de mundo materialista, na qual os seres humanos são vistos apenas como produto da evolução, uma visão que, no fim das contas, facilitaria o controle social. Então, a imagem que o livro pinta é radicalmente diferente. Nela, humanos como nós já existiriam há milhões de anos, vivendo lado a lado com outros tipos de hominídeos. A evolução não seria mais uma linha reta, mas um mosaico complexo. E a ciência, nesse cenário, agiria mais como uma guardiã do status quo do que como uma juíza imparcial. Essa citação que o livro destaca vai direto ao ponto. A ideia não é que os cientistas estejam mentindo de propósito. É sobre um viés humano, a tendência de torcer um pouco os fatos para que eles se encaixem nas teorias que a gente já defende, principalmente quando as evidências são estranhas ou inconvenientes. E no fim, a história oculta da raça humana deixa essa pulga atrás da orelha. Será que as evidências moldam as nossas teorias? Ou são as nossas teorias que decidem quais evidências valem? É um convite para a gente questionar não apenas o que sabemos, mas principalmente como achamos que sabemos. E essa reflexão talvez seja a maior lição de todas.